tarde a todos. Só para lembrar, né? Então a gente vai iniciar aqui o quinto encontro, né, de 6 reuniões da disciplina RH 3, Tecnologia em Fertilidade, a subdisciplina Literatura Científica, da professora doutora Daniela Braga. Hoje o tema vai ser criopreservação de embriões. Então, já estamos aí na penúltima reunião científica. Lembrando que a professora, ela isentou vocês de fazer resenha, então não é necessário entregar resenha, apenas que vocês estudem. Deixa eu tirar aqui. E aí a gente vai aguardar, então, a doutora Fernandinha chegar e conectar. E como a criopreservação de embriões acredito que é uma das ferramentas mais importantes aí que a gente tem dentro dos tratamentos de reprodução humana. Se vocês quiserem ir discutindo alguma coisa, dá para a gente ir batendo um papo até que a reunião científica se inicie. Vocês sabem que a criopreservação ela está aí na reprodução humana desde a década de 80, mais ou menos. Ela é estudada com congelamento, né? Então vinha numa técnica de congelamento lento, onde a gente tinha aí horas e horas para congelar os espécimes, e ainda assim a gente não tinha boa taxa de sobrevida, por conta de desarranjo do espindomeiótico, formação de cristais de gelo, e aí a gente tinha bastante injúria a nível intracelular, e consequentemente a gente tinha problemas aí na retomada do metabolismo celular. E aí depois a vitrificação veio mais ou menos nos anos 2000, desenvolvido pelo Kuvayama, né, e colaboradores. Em 2005, ele conseguiu realmente ajustar o protocolo, aumentando a concentração de criopreservadores. Crioprotetores. Crioprotetores, muito obrigada. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Cris. Eu acabei de falar com a Fernandinha, ela já está entrando na garagem do consultório, subir, ligar as coisas e começa, tá bom? Tá bom, arrasou. Beleza. E aí, em 2008, mais ou menos, aí a gente teve aí bem estabelecida a vitri. Daí por diante, a gente conseguiu aí... Meu marido passa sem camisa atrás. Aumentar aí a empregabilidade e melhorar o gerenciamento dentro do laboratório. Então, a gente usa a criopreservação de embriões para gerenciar excedentes, para se evitar a hiperestímulo ovariano, a gente consegue fazer vários tipos de indução da ovulação, né? E o uso de algumas drogas, elas perdem a receptividade endometrial, e aí a gente precisa congelar esses embriões. Lembrando que a legislação reconhece a vida humana a partir dos 2 pronúcleos, da visualização dos 2 pronúcleos. Então, a partir da fertilização, os embriões já têm direitos de personalidade, o que não permite o descarte. Com intervenção do CFM, é permitido o descarte desses embriões a partir de 3 anos de congelamento, desde que descrito no termo de consentimento livre, esclarecido. Então, é necessário que a gente saiba gerenciar a quantidade de embriões excedentes. E aí, a criopreservação é essencial. A análise genética pré-implantacional também, para até sair o resultado, é necessário que congele os embriões. Alguém mais lembra de alguma empregabilidade de criopreservação? Você falou da... Óbvio, né, que eu perdi um pedaço. Você falou da preservação da fertilidade para pacientes de câncer, obviamente, né? Não, preservação da fertilidade, né? Câncer social. É isso aí. O que mais, pessoal? Às vezes, em casos de problema de coleta de sêmen, né? Coleta de... isso acontece. Às vezes Então, às vezes,
a gente faz a punção dos óvulos, estão todos os óvulos lá e acontece esse problema que a gente não consegue, que o paciente ou não consegue coletar o sêmen, ou alguma questão logística, o paciente não consegue chegar e aí não tem o que fazer com esses óvulos, aí congela os óvulos. Casos de sororeagente também, às vezes a gente tem aí a surpresa, né, de ter alguma sorologia positiva, ou a paciente adoecer também é necessário, só que a gente congela óvulos ao invés de embriões, né? Enfim, a No caso que eu criopreservação, falei também são óvulos. a criopreservação nos traz aí um gerenciamento de condutas muito grande dentro do laboratório, né? Até dei uma olhadinha no 13º relatório do Cisembro, que foi o reporte de 2019. A gente teve aí 157 clínicas se reportando, das 183 cadastradas, onde a gente teve o registro de 99.112 embriões no ano de 2019, congelados de 43.956 ciclos. Olha a quantidade de embriõezinhos que a gente tem aí congelados só no ano de 2019. Eles registraram um aumento de 11,6% de aumento de 2018 para 2019. Então, a gente vem aí produzindo uma gama muito grande de embriões. Em contrapartida, eu acho que a gente tem incentivado bastante congelar no estágio de blastocisto. Eu acho que se a gente não incentivasse congelar embriões nesse estágio, também a gente teria uma produção maior de embriões. Só como curiosidade, a gente teve 71% desses embriões, eles estão concentrados na região sudeste, né? 52.160 em São Paulo, seguido de Minas, com 8.463, depois Rio de Janeiro, 7.823. Então, até a minha... dos itens aí do meu mestrado, o quanto a gente está gerenciando aí essa criopreservação e pensar um pouquinho também na conduta e no futuro dessa técnica, que eu acho que é essencial, importantíssima, e já bem dominada, né? Eu acho que a gente não tem mais medo de criopreservar. Quer falar alguma coisa, João? Não, acho que vocês falaram tudo, né, na criopreservação. Acho que até puxando um pouquinho para aquela última aula que você deu dos pacientes trans também, né? E às vezes antes de uma transição pode ser interessante, porque a gente não sabe até que ponto, né, a interrupção da produção do hormônio feminino vai mexer em todo o eixo hormonal, né? Também seria legal essa paciente estar criopreservando antes dela estar realizando a transição dela adequadamente. Então, acho que o leque só está abrindo cada vez mais, né? A técnica já está bem fundamentada e agora oferecer cada vez para mais pacientes, né? Muito bem lembrado, Jô. Acho que isso a gente estuda, fala e acaba esquecendo desse ponto. É muito importante mesmo a gente incentivar a preservação da fertilidade de indivíduos que desejam fazer a transição aí de sexo. Estou vendo a professora Rose aqui presente. Quer falar alguma coisa, professora Rose, com relação à criopreservação? Professora Rose, você está aí? Bruna? A professora Rose está sem som no computador. Então, vamos aguardar aí a entrada da doutora Fernanda. Vocês leram o artigo, pessoal? Tiveram tempo para ler? Ó, que eu mandei até pelo WhatsApp, para não ter desculpa para não ler o artigo, é só tocar no celular. Ninguém leu? Tô vendo a Adriana rindo debaixo da máscara. É culpa do TCC. Culpa do TCC, boa.
A Glícia está lendo agora. Antes tarde do que nunca. Muito bom, gente. Conseguiu ler, Jô? Eu dei uma lida rapidinho também. O que vocês têm para falar do aumento aí da prática, né, de criopreservação de embriões aí? Vocês viram os gráficos? Professora Rose deixou aqui no chat que a criopreservação deixa um alento aos pacientes com câncer. Bom, a gente está aí, passou, né, pelo Outubro Rosa, a gente está entrando aí no Novembro Azul. Até a doutora Fernanda participou aí de alguns eventos linkados, né, não só na parte de prevenção do câncer, mas na parte também de informação para as pessoas que estão passando por esse processo de câncer, informando que elas podem preservar a fertilidade, porque durante os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, elas podem perder aí a capacidade, né, de gestar. Então, muitas das pacientes, elas estão tão envolvidas aí com o processo diagnóstico e pensando aí no processo de tratamento que elas não pensam que, na verdade, eu acho que é falta de informação e elas não pensam em preservar a fertilidade, assim como os médicos também não indicam, né? Então, foi bastante importante aí linkar esse processo diagnóstico junto com o processo de preservação. Doc, respira. Oiê, cheguei. Bom dia. Boa noite, cheguei. Imagina, a gente ficou batendo, na verdade eu fiquei falando aqui, né, batendo um papinho aí sobre a criopreservação, falei um pouquinho aí do histórico, da timeline aí e das aplicações. Então, acho que a doutora Fernanda todo mundo já conhece. Eu acho que se você estiver pronta e quiser iniciar a sua apresentação, fica à vontade. Obrigada por ter vindo, Fernandinha. Dani, não pode falar de dentro do carro. Esteja porque você vai apresentar a sua aula do carro, isso que eu quero saber. É que você perdeu, ela estava, tipo, num paraíso, assim, sei lá, praia. Estou indo para o aeroporto agora, passando. voltando para vocês, não chore. A Dani estava em Jeri. Duro, viu? É Outra vida. Espera aí que eu vou compartilhar, já não estou nem achando onde... Ah, achei, compartilhar a tela. Vou compartilhar e vou sumir naquele esquema, né? Então, você já sabe, quando qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Eu vou ficar sem... Que bonita, toda verde. Ai, minha aula é um pouco colorida, as pessoas... Não, as apresentações dela sempre sensacionais. Boa. É para ninguém dormir, cheio de figurinha e tal. Dani vai... Bom, então vamos lá, deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Pronto. Pessoal, boa tarde, então. Todo mundo já me conhece, meu nome é Fernanda Valente, eu sou ginecologista, trabalho com reprodução humana, sou médica parceira do Fertility. As meninas me convidaram hoje para participar dessa reunião científica, que o formato é a apresentação de um artigo, né? Apresentação e discussão de um artigo, e o tema era criopreservação de embriões. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa técnica que é tão importante na reprodução assistida. Esse foi o artigo que eu selecionei, não sei se vocês receberam antes e se conseguiram dar uma lida. Mas fala da vitrificação do embrião humano como uma técnica mais eficiente e segura na fertilização in vitro. Foi publicado no Fertility Sterility esse ano, em fevereiro de 2020,
do grupo do professor Peter Nagy. Então, para a gente começar, só recapitulando um pouquinho da história, foi em 1978 que nasceu o primeiro bebê concebido após uma fertilização in vitro, que foi a Louise Brown, que todo mundo já conhece, super famosa, inclusive participa dos congressos de reprodução assistida atualmente. Nessa época da Louise, não havia ainda a ICSI, muito menos o congelamento, né? A técnica usada era a fertilização in vitro clássica, os ciclos eram, as estimulações eram de baixa complexidade, e a partir daí muitos estudos sobre a criopreservação, tanto de oócitos quanto de embriões, começaram a acontecer. Desde a década de 50 já se estudava sobre o congelamento de oócitos em modelos animais, mas foi em 1986 que foi reportada a primeira gestação que aconteceu após a formação de um embrião de um óvulo que foi descongelado. Então, um óvulo que havia sido congelado pela técnica de congelamento lento, ele foi descongelado, foi fertilizado e foi transferido, e na verdade eram 2 embriões, gerou uma gestação gemelar e um nascimento de gêmeos. Então, foi na década seguinte, quase 10 anos depois do nascimento da Louise, que a gente teve aí a primeira gestação após um descongelamento que foi reportado. Pela técnica de congelamento lento, é importante que a gente lembre que para fazer esse procedimento a gente precisava do uso de crioprotetores, que são substâncias que protegem o conteúdo celular durante esse procedimento do congelamento. E foi aproximadamente em 2008 que a vitrificação, que foi uma nova técnica, né, de criopreservação, começou a ser utilizada de rotina, substituindo o congelamento lento, na verdade. Poucas tecnologias dentro da reprodução assistida tiveram um impacto tão importante quanto o surgimento da criopreservação. Acredito que o surgimento da ICSI e o surgimento da biópsia embrionária tenham tido um impacto compatível, mas a criopreservação mudou a forma como os tratamentos, como as pacientes de fertilização in vitro são tratadas. Essa figura mostra o desenvolvimento dos ciclos de criopreservação nos Estados Unidos, de 2007 até 2016, então foram quase 10 anos. Em 2007, havia uma média de 2.020 ciclos de freeze-all, onde não há transferência de embrião, todos os embriões viáveis são congelados. E em 2016, 65.840 ciclos de freeze-all, para mostrar para vocês como houve um avanço nessa tecnologia. Um aumento de 33 vezes em quase 10 anos, né, de evolução. E aí surgiu a vitrificação. O principal problema que a gente tem com a criopreservação, independente do método, é a formação de cristais de gelo, porque isso é prejudicial para a manutenção da qualidade e da viabilidade tanto de ócitos quanto de embriões. Então, e essa formação de cristais, ela acontece tanto no intra quanto no extracelular. No congelamento lento, essa formação de cristais no extracelular, ela é difícil de controlar. E isso estava associado com uma maior perda de óvulos e de embriões quando eles eram descongelados, se a gente comparar com essa técnica que é a vitrificação, que é o que a gente usa hoje em dia. Para diminuir os danos causados às células, a gente precisa usar uma série de crioprotetores. Só que essas substâncias, elas também acarretam algum dano ao embrião. Então, elas podem, não só pela toxicidade, elas podem prejudicar o embrião, mas elas podem causar também o que eles chamam de injúria osmótica. E altas doses de crioprotetores também prejudicavam no congelamento lento depois a recuperação desses óvulos e desses embriões quando aquecidos. E aí veio esse procedimento da vitrificação, que significa literalmente transformar em vidro. O que o artigo descreve? Que na vitrificação,
as substâncias, elas não passam de um estado líquido para sólido. Elas se mantêm em estado líquido, teoricamente elas se mantêm em estado líquido, só que elas ficam como se fossem cristalizadas, com uma camada por cima em que impede que elas se movimentem, com isso elas aparentam serem sólidas. Esse processo permite a manutenção e a restauração dos processos fisiológicos das células, dos óvulos, dos embriões, quando eles são novamente aquecidos. Em relação ao congelamento lento, a vitrificação é um procedimento que é manual. Então, é importante que haja um treinamento da equipe que vai fazer o procedimento e a experiência da pessoa, do embriologista que vai fazer a técnica também é importante. Então, requer treinamento e experiência. E vale lembrar que o aquecimento também importa. Não basta eu dar atenção ao procedimento da vitrificação, da criopreservação, se eu não seguir todas as regras e toda a técnica para recuperar esses ócitos e esses embriões após o aquecimento. Então, a técnica e a experiência durante o aquecimento também é importante. Bom, e aí o artigo começa a falar, então, sobre as indicações que nós temos para criopreservar os embriões. Inicialmente, a primeira indicação para criopreservar embrião era a formação de embriões supranumerários, né? Embriões extras. Quer dizer, chegava no dia da transferência, eu ia transferir 2 ou 3, naquela época se transferia muito, e eu tinha, sei lá, 5 ou 6 embriões de boa qualidade, viáveis. Então, e aí acabávamos perdendo esses embriões. Naquela época, então, se fazia muito mais transferência múltipla de embriões do que a gente faz atualmente, porque não tinha essa possibilidade de fazer o congelamento, ou o congelamento não tinha eficácia, né? Então, às vezes, tanto o paciente quanto o médico, eles preferiam não arriscar perder embriões viáveis no congelamento, porque a eficácia era ruim, e aí acabavam transferindo mais embriões, e com isso tinha uma taxa de gestação múltipla grande. Hoje em dia, se a gente for pensar, é quase tão comum congelar embrião do que transferir embrião a fresco, se não for mais. Em alguns serviços, é mais comum fazer o que a gente chama de freeze-all, que é congelar todos os embriões do ciclo sem transferência, do que transferir a fresco. A gente teve uma época aí, alguns anos atrás, onde praticamente se estabeleceu o freeze all for all, quer dizer, todo mundo congelava, independente da indicação ou não, porque achava-se que as taxas de gestação eram melhores se fossem feitas transferências dos embriões descongelados. Mas, enfim, nos últimos anos, as indicações para congelar embriões têm aumentado, que é quase tão comum transferir embrião congelado como embrião a fresco, né? Hoje em dia, o congelamento, a criopreservação, faz parte da estratégia do tratamento. Então, às vezes, é uma estratégia dentro do tratamento dela congelar para transferir depois, por alguns motivos que a gente vai ver agora. Então, por isso eu falo que mudou a forma como a gente trata a paciente. Agora a gente tem essa opção de colocar esse benefício, essa estratégia dentro do nosso tratamento. Bom, a primeira indicação, a gente falou, né? A primeira indicação de congelamento são os embriões supranumerários, que são os embriões excedentes durante uma transferência. Se a gente for fazer um comparativo, em 2005, segundo dados do CDC, em 2005, 83% dos ciclos eram feitos em transferências a fresco e apenas 17% de Frozen Embryo Transfer, que eu vou abreviar aqui na apresentação como FET. O receio era em congelar e perder os embriões, havia um receio em congelar e perder os embriões viáveis, então acabavam se transferindo vários embriões, e a taxa de gestação múltipla podia chegar até 35% nesses ciclos a fresco. Em 2016, esses dados do CDC mostraram que havia já um aumento para 50% das transferências de embriões congelados. Foi um aumento de 3 vezes no período de 10 a 11 anos. Então, consideravelmente, após a vitrificação, a gente teve um aumento mais importante.
A outra abordagem que a gente pode, a outra indicação que a gente pode usar para o congelamento de embriões é quando a paciente tem, assim, desenvolve a síndrome do hiperestímulo ovariano. Então, quando ela tem, quando a gente chega no momento da transferência, ela tem sinais de hiperestímulo ovariano, que possam desenvolver um hiperestímulo ovariano grave, ou se ela pelo menos tiver risco de desenvolver, se você suspeita que aquela paciente, após um beta-HCG positivo, pode desenvolver hiperestímulo grave, esses embriões, hoje em dia, eles são congelados. Com isso, diminuiu muito a incidência de hiperestímulo. Antigamente, a gente fazia... Pacientes tinham hiperestímulo grave com acítico, acúmulo de líquido, a gente tinha que fazer cudocentese para esvaziar a CIT, e hoje em dia a gente não tem mais isso, porque os protocolos mudaram, porque a gente tem estratégias para não desenvolver essas alterações graves. Outra indicação é quando a gente faz o trigger com análogo agonista do GnRH, que justamente serve para prevenir a síndrome do estímulo ovariano também. Foi um advento importante também para a gente na abordagem dessas pacientes que têm risco aumentado para hiperestímulo, porque usando o análogo como trigger, a gente basicamente zera o risco dela desenvolver um hiperestímulo grave, mas em compensação o suporte de fase lútea fica inadequado. Então, muitos trabalhos mostrando que o endométrio sofre uma luteinização precoce e a receptividade para a implantação do embrião fica prejudicada. Apesar de haver vários trabalhos de protocolos de suporte de fase lútea modificado para esses casos onde a gente usa o análogo, ainda hoje em dia a maioria dos centros das clínicas prefere congelar os embriões, já que os resultados são excelentes hoje em dia, do que transferi-los e correr o risco de o endométrio não estar receptivo. Um outro grupo que pode se beneficiar é a paciente pobre respondedora, aquela que vai ter pouquinho óvulo, pouquinho folículo por ciclo, ela pode fazer o acúmulo de embriões para depois partir para as transferências. Então, é uma estratégia que a gente usa em paciente que responde pouco. Tá? Quando a paciente tem níveis elevados de progesterona ao final da estimulação ovariana, ou seja, lá no dia do trigger, se a gente dosa a progesterona, essa progesterona está alta, esse endométrio ele provavelmente também vai estar com a receptividade ruim para receber esse embrião no mesmo ciclo. Então, a gente acaba fazendo o congelamento, não transfere e prepara depois, ou num ciclo a fresco, para que a paciente receba o embrião. E aqui ficou tudo sem ordem. Como a gente já falou, né, quando a paciente tem poucos óvulos ou embriões por ciclo, que a paciente pobre respondedora às vezes compensa como uma estratégia fazer vários ciclos e ir congelando os embriões e começar as transferências depois. Quando a gente precisa fazer o teste genético pré-implantacional, o PGTA, o PGT, né, o PGTA, o PGTM, enfim. O teste genético, normalmente, ele é feito na fase de blastocisto. E o resultado não sai em tempo hábil para a gente transferir esse embrião no mesmo ciclo. E se vai sair em 1, 2 dias, talvez a gente perca a melhor fase da janela de implantação. Então, a melhor estratégia, quando vai ser feita a análise genética, é biopsiar e congelar o embrião para que ele seja transferido num ciclo subsequente ou quando a paciente estiver pronta. Em pacientes com endometriose, principalmente as que têm endometrioma, que vão ser submetidas à cirurgia, e aí não só endometriose, endometriomas, mas qualquer cirurgia pélvica ou ovariana que possa ter impacto na reserva ovariana, essa paciente deveria ser orientada antes da cirurgia para que ela faça a criopreservação, ou de óvulos ou de embriões, né? Aí vai ficar a critério da paciente, se ela é casada, se ela é solteira, o que é a preferência do casal em congelar óvulo ou congelar embrião. E aí, o grande pulo do gato, que foi a preservação da fertilidade, que eu acho que foi um avanço super importante dentro da oncofertilidade, a gente poder congelar os embriões de pacientes que vão ser submetidas a tratamentos quimioterápico, radioterápico, que possa impactar negativamente a reserva ovariana. E aí, ele faz uma pergunta. Os embriões, eles devem ser congelados em que estágio?
E, na verdade, os embriões podem ser congelados em qualquer estágio, desde a fase de zigoto, onde ele está, que a gente chama de 2PN, 2 pronúcleos, na fase de clivagem, entre o dia 2 e 3, na fase de mórula, que normalmente ele alcança no dia 4, ou na fase de blastocisto, que ele alcança entre o 5º, 6º, às vezes até o 7º dia. Então, eles podem ser congelados em diferentes estágios de desenvolvimento. Mas, embora isso possa ser feito, o melhor é manter o cultivo até blastocisto. O melhor seria manter o cultivo até a fase de blastocisto e congelar nessa etapa de desenvolvimento. Porque esse embrião ele já está mais selecionado. Embora eu tenha menos embriões para serem congelados nessa fase, são embriões com maiores taxas de implantação, que já passaram por uma seleção melhor dentro do laboratório. Fazer o congelamento desses blastocistos dá à paciente maiores chances, né, e diminui a taxa de transferência de vários embriões ao mesmo tempo, diminuindo também a taxa de gestação múltipla. E aí, super importante, com a vitrificação, a gente começou a ter uma taxa de sobrevida dos ócitos e dos embriões em torno de 90% a 95% após o descongelamento. Então, a gente percebeu que essa metodologia, ela consegue manter de forma excelente a viabilidade dos embriões, permitindo taxas de implantação e taxas de gestação semelhantes a de embriões frescos, às vezes até maiores, né? Justificando que alguns serviços prefiram fazer as transferências de descongelamento ao invés de embriões a fresco. Bom, embora o artigo fale, né, para a gente dessa possibilidade de criopreservar desde a fase de zigoto, o mais comum é a gente congelar os embriões na fase de clivagem, normalmente no dia 3, ou na fase de blastocisto, normalmente entre o dia 5 ou 6 de desenvolvimento. E aí a pergunta que fica, se esse embrião for congelado em fase de clivagem, depois que eu fizer o aquecimento, o descongelamento, eu devo manter o cultivo ou eu devo transferir na fase em que ele foi congelado? E aí a gente já teve aqui essa discussão, né, de um outro artigo, numa outra reunião, se o que é melhor, se é a transferência em fase de clivagem ou a transferência em blastocisto, e a opinião é que depende, cada caso deve ser individualizado, depende do histórico anterior da paciente, depende de quantos embriões ela tem, da qualidade embrionária, mas a gente pode descongelar um embrião em dia 2 ou dia 3 e mantê-lo e tentar mantê-lo em cultivo até o dia 5 para depois transferir. Não faz muito sentido, né? Se a tentativa é manter em dia 5, então melhor que já seja congelado em dia 5. Mas antigamente a gente fazia muito congelamento em dia 3. E aí a gente congelava uma quantidade maior de embriões e quando descongelava, a gente levava, às vezes a gente congelava 4 numa haste só, descongelava esses 4 no dia 3 e deixava em cultivo mais 2 dias para ver quantos desses chegavam em blastocisto. E aí, às vezes, acontecia de chegar no dia da transferência e desses 4, 3 chegaram em blastocisto. E a opção era transferir só 2. E aí a gente tinha que recongelar um embrião supranumerário que já tinha sido descongelado. E aí a gente vai entrar no tópico seguinte, que é o congelamento e descongelamento repetidos, ou procedimentos repetidos nesse embrião, quanto isso pode impactar na qualidade. Além disso, antes de passar para essa fase, falando ainda sobre essa decisão de transferir em clivagem o blastocisto, existem pessoas que acreditam que alguns embriões podem não ser viáveis in vitro, podem não conseguir chegar na fase de blastocisto no laboratório in vitro, mas eles teriam melhores chances de desenvolvimento no ambiente uterino, o que justificaria fazer a transferência na fase de clivagem. Mas isso aí a gente já discutiu naquele outro dia. E aí vamos então partir aqui para essa fase do congelamento e descongelamento repetidos, com ou sem biópsia. Será que manipulações repetidas nesse embrião prejudicam a viabilidade? A primeira coisa que a gente pensa é que se a gente ficar ali manipulando, congela, descongela, biopsia, rebiopsia, aquele embrião, ele provavelmente vai sofrer algum dano. Mas quando a gente fala de vitrificação, parece que os efeitos negativos em vitrificar
e aquecer e depois vitrificar de novo, os efeitos negativos são mínimos, mesmo quando a gente tem que fazer esse procedimento repetido, né? Em 2008, foi a primeira vez que um óvulo foi descongelado, foi fertilizado, depois ele foi congelado como embrião, e depois ele foi descongelado para uma transferência que teve sucesso. Então, foi quando essa vitrificação repetida, né, por 2 vezes, quer dizer, o óvulo tinha sido congelado, ele descongelou, formou o embrião foi congelado, depois ele foi descongelado e transferido. Então, houve aí 2 procedimentos de criopreservação, foi a primeira vez que teve sucesso. E hoje esse procedimento é uma prática super comum no nosso dia a dia, principalmente com o advento dos bancos de óvulos, da ovodoação, e a gente tem excelentes taxas de sobrevida das células, dos embriões, com taxas de implantação e de gestação também excelentes. Em alguns casos, também pode acontecer de embriões que foram congelados sem biópsia, e depois, por algum motivo, ou por decisão do casal, ou porque se descobre alguma patologia, uma doença genética, esses embriões vão ser descongelados, biopsiados, recongelados, para aguardar o resultado da biópsia, né? O resultado da análise genética. Então, nesse caso, também a gente tem esse procedimento repetido. E aí surge outra dúvida, será que esse procedimento de rebiopsiar o embrião, ele prejudica? Porque a gente já sabe que a vitrificação praticamente não traz prejuízo em ser feita repetidas vezes. Mas parece que fazer biópsias repetidas pode reduzir, sim, a viabilidade do embrião. De forma que é possível fazer o procedimento, a rebiópsia, mas isso deve ser evitado. Quando que a gente faz rebiópsia? Quando o resultado veio material insuficiente, o DNA não conseguiu ser amplificado, e aí você não consegue o diagnóstico genético daquele embrião que foi biopsiado. Muitas vezes você precisa descongelar aquele embrião, refazer a biópsia, e isso deve ser conversado com o casal, porque não é isento de risco, né? Mas se o casal autoriza, você faz a rebiópsia desse embrião e recongela. Parece que esse procedimento de rebiopsiar pode trazer, sim, algum dano. E aí a gente vai entrar agora na parte do armazenamento e monitoramento desses embriões. A pergunta mais frequente quando a gente fala sobre o armazenamento dos embriões é quanto tempo os embriões podem ficar congelados. Essa experiência de criopreservação, se a gente considerar desde o congelamento lento, começou em 1983. E a resposta é que esses embriões podem ficar congelados por décadas, talvez séculos ou indefinidamente, né? Pelos resultados que a gente tem com o congelamento lento, não parece ter um prazo para que esse embrião precise ser descongelado. Os dados com a vitrificação, como são mais recentes, a gente tem dados menores, mas aparentemente também não há nenhum tempo limite para que eles permaneçam congelados com a vitrificação. Mas para isso, para que eles fiquem congelados com muito tempo, mantendo sua qualidade e sua viabilidade, é importante que seja feita a manutenção e monitoramento adequado dos tanques de congelamento, os tanques de nitrogênio. É super importante que seja mantido o nível de nitrogênio líquido adequado, porque o principal risco que esses embriões correm durante o armazenamento é o aquecimento acidental. Então, se por um acaso houve um vazamento de nitrogênio, esse nitrogênio não ficou no líquido adequado e o tanque aqueceu, esses embriões podem sofrer danos, sim, na sua estrutura. Algumas pequenas variações, elas podem acontecer mesmo durante o trajeto, quando a criopreservação está sendo feita, quando a pessoa que está levando os embriões no trajeto da criopreservação para colocar, para armazenar dentro do tanque, ali já pode haver alguma variação pequena de temperatura e precisa haver cuidado até nesse momento. Precisa ter um cuidado especial também quando forem feitas manipulações das amostras que estão dentro do tanque. Mesmo que você não vá manipular a amostra que tá sendo avaliada, essa manipulação das amostras vizinhas, ela pode levar a alguma
alguma injúria para os embriões que estão ali dentro também. É preciso ter uma correta atenção à vedação, se o selo de vedação do tanque está seguro para que não haja escape do nitrogênio líquido, né? Esse nitrogênio líquido, a temperatura dele é menos 196 graus Celsius, e nessa temperatura as atividades celulares biológicas ficam suspensas. Então é dessa forma que a gente consegue manter as características daquela célula, daquele óvulo, daquele embrião, do momento em que ele foi congelado até o momento em que ele for descongelado, sem que ele tenha danos no seu desenvolvimento. E aí, agora sobre os resultados da criopreservação. Para a gente avaliar os resultados da criopreservação ao longo dos anos, a gente avalia alguns parâmetros principais, que são a taxa de sobrevivência, a porcentagem de células intactas após o descongelamento, a viabilidade dos embriões após o descongelamento ou após o aquecimento, e os resultados perinatais e neonatais decorrentes das transferências, das gestações decorrentes da transferência de embriões descongelados. A melhor forma da gente avaliar a eficácia do método da criopreservação é através da taxa de sobrevivência dos embriões depois do aquecimento. Independente da fase que esse embrião tenha sido congelado, a vitrificação tem resultados melhores do que o congelamento lento em relação à taxa de sobrevivência depois que esses embriões são aquecidos. Essa diferença é significativa, principalmente se a gente comparar embriões que foram biopsiados. A taxa de sobrevivência de embriões biopsiados com a vitrificação é significativamente maior do que dos embriões biopsiados que foram congelados através de congelamento lento. Na vitrificação, os embriões biopsiados eles ficam praticamente intactos, similares aos não biopsiados. Outro ponto importante da gente avaliar, outra forma da gente avaliar a eficácia desse procedimento da criopreservação é através da porcentagem de células intactas. Então, o que acontecia quando a gente fazia o congelamento lento é que quando esses embriões eram reaquecidos, havia ali uma porcentagem de células que apareciam degeneradas, que eram células que às vezes precisavam passar até por um procedimento para serem excluídas, para serem retiradas do embrião, para que ele seguisse com o seu desenvolvimento. O que a gente considera ideal é que, pelo menos, para a gente considerar que o embrião sobreviveu ao descongelamento, é que ele tenha pelo menos 50% das células originais intactas. Com a vitrificação, a maioria dos embriões tem quase que 100% das células intactas. Outro tópico que a gente avalia é a viabilidade. A viabilidade do embrião é a capacidade dele continuar o seu desenvolvimento e a capacidade dele se implantar após o descongelamento. Os embriões vitrificados, eles têm uma viabilidade também significativamente melhor do que aqueles que passaram pelo congelamento lento, com uma capacidade melhor de retomar o seu desenvolvimento, retomar a sua divisão celular após ser mantido em meio de cultivo, depois de descongelados, né? Esse aumento da viabilidade afeta diretamente a taxa de implantação e a taxa de gestação, de forma que os embriões vitrificados eles podem ter uma taxa de implantação e de gestação iguais ou até melhores do que os embriões a fresco. Nesses dados do CDC, mostra para a gente a taxa de nascidos vivos depois de transferência de embriões a fresco e descongelados de 2001 e em 2016 nos Estados Unidos. Então, o verdinho é transferência a fresco, taxa de nascido vivo. Em 2001, a taxa de nascido vivos com embriões a fresco era de 33,4% e a taxa de nascido vivos com embriões descongelados era de 23,4%. Em 2016, essa taxa de nascidos vivos com embriões a fresco foi de 36,3% e com descongelado teve um crescimento absurdo, foi de 23 para 46, basicamente, né? Então, dobrou, em 15 anos de avaliação, dobrou a eficiência desse método se a gente for avaliar o parâmetro de taxa de nascidos vivos.
É lógico que também teve aqui, o artigo cita, que teve o advento do diagnóstico genético, que também melhorou as taxas de nascidos vivos. Mas mesmo o diagnóstico genético na fase de blastocisto não seria possível se não fosse a tecnologia da criopreservação. Outra forma que a gente consegue avaliar essa eficácia da criopreservação é através dos resultados perinatais e neonatais após a transferência de embriões congelados. E o que a gente vê é que os resultados são semelhantes aos de embriões transferidos a fresco. E alguns estudos sugerem, inclusive, que embriões transferidos em ciclos de descongelamento, eles têm os recém-nascidos têm melhor peso ao nascer e menor taxa de restrição de crescimento. Não se sabe exatamente, não se tem uma explicação exata para isso, mas suspeita-se, a hipótese é que tenha a ver com a questão embrionária. Nos ciclos a fresco, as dosagens hormonais suprafisiológicas podem ter um impacto negativo na qualidade do endométrio para a receptividade do embrião, e isso pode mudar ali a placentação, inclusive, levando a esses desfechos negativos. Um estudo mostrou que parecia haver um aumento do risco de câncer infantil, principalmente leucemia e neuroblastoma, nos recém-nascidos, nas crianças, né, nascidas após transferência de embrião descongelado. Mas o estudo ele tinha muitos vieses, a grande maioria, e além disso, como era um levantamento retrospectivo mais antigo, a maioria dos casos que foram incluídos tinha utilizado a técnica de congelamento lento. Então, não foi significativo. Muito bem, chegamos então às conclusões do estudo. E o que é importante para a gente ficar aqui para a gente como mensagem desse estudo é que a vitrificação transformou a condução das pacientes de FIV, mudou a forma como a gente trata, mudou a nossa estratégia de tratamento, abriu um leque de novas opções, desde a preservação de fertilidade, do banco de óvulos, de prevenção de síndrome de hiperestímulo grave. Então, o fato dos resultados da vitrificação dos embriões transferidos após vitrificação serem semelhantes aos resultados de uma transferência a fresco, possibilitou a gente fazer o emprego do método de freeze-all, quando necessário, quando bem indicado, possibilitou fazer a biópsia sem comprometer a viabilidade do embrião, que ficava comprometida com o congelamento lento, possibilitou aumentar a single embryo transfer, que é a transferência de embrião único, e com isso, ainda assim, manter altas taxas de gestação, aumentando os ciclos de transferência única, a taxa de gestação cumulativa de gestação e a taxa de nascidos vivos, diminuindo a taxa de gemelaridade e, com isso, melhorando os resultados perinatais e neonatais, diminuindo os riscos maternos e fetais. E aí, por fim, eu vou deixar as minhas reflexões sobre o que me veio a respeito desse método da criopreservação e o que trouxe de importante para a gente. Primeiro, que eu acho que, hoje em dia, a criopreservação, como eu falei, faz parte de uma estratégia. Só o pessoal que nasceu nos anos 80 é que vai entender isso aqui. Era um joguinho, então, não sei se todo mundo conhece, mas chama Batalha Naval, e era um jogo de estratégia. Então, faz parte da nossa estratégia hoje colocar para algumas pacientes a criopreservação. Então, pacientes que, como a gente já falou, né, pacientes que precisam fazer um acúmulo de embriões para fazer diagnóstico genético, paciente que tem um risco aumentado para síndrome de hiperestímulo ovariano, paciente que vai ter que ser submetido a uma cirurgia, mas essa cirurgia pode ter impacto na reserva ovariana, então vale a pena ela antes congelar os seus embriões. Então, esse método, a criopreservação, hoje está presente numa série de tratamentos, e é uma coisa uma estratégia do nosso dia a dia. Eu não me lembro, quando eu entrei na reprodução
na reprodução assistida, isso foi em 2007, a gente ainda usava o congelamento lento, mas foi por pouco tempo. Logo a gente começou a usar a vitrificação, e desde que eu trabalho com reprodução assistida, a vitrificação, a criopreservação, né, independente do método, já estava presente no nosso dia a dia, no tratamento das nossas pacientes. Ela foi sofrendo modificações, foi melhorando, os resultados foram melhorando, e isso foi muito importante para os nossos resultados. Outra coisa que aqui me remete à criopreservação é uma conquista para as mulheres, para que elas começaram a ter um maior poder sobre o seu planejamento reprodutivo, o fato de você poder adiar a maternidade, o fato de você poder preservar os seus óvulos ou os seus embriões, foi uma conquista importantíssima para as mulheres. Além do que, uma segurança, como eu falei, antigamente a gente puncionava líquido de fundo de saco, já cheguei a puncionar 2 litros de líquido da barriga da paciente, e hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia, você seguindo as estratégias para evitar síndrome de hiperestímulo, e dentre essas estratégias está o congelamento de todos os embriões, a gente diminui o risco de hiperestímulo, a gente faz transferência de uma menor quantidade de embriões, muitas vezes embriões únicos, que já foram biopsiados, embriões sabidamente aneuploides. Isso aumenta a segurança do tratamento, diminui a taxa de gestação múltipla e, consequentemente, de todas as complicações que a gestação múltipla pode trazer. Embora algumas pacientes apareçam desejando ter gestação gemelar, a gente sabe que o mais seguro, tanto para a mãe quanto para o feto, é a gestação única. E, por fim, a gente tem que ter em mente que, assim como na moda as tendências vêm e vão, na medicina e na medicina reprodutiva isso também acontece. Há uns anos atrás, a tendência era fazer frisol para todo mundo, porque o frisol levava as taxas de implantação, as taxas de gestação. Hoje em dia isso já não é bem assim, mas a gente sabe que as coisas vão em volta, né? As tendências vão em volta. Então a gente tem que estar atento, tem que ser crítico com as coisas que a gente lê, com os trabalhos que são publicados. E eu acho que o mais importante é que a gente consiga fazer a individualização dos tratamentos, fazer a medicina personalizada, cada caso é um caso, vai ter caso que vai ser melhor transferir em D3, vai ter caso que vai ser melhor transferir em blastocisto. Eu acho que a gente não deve ser tão radical e tão fechado em seguir sempre a mesma conduta, né? Cada paciente é diferente, cada organismo reage de forma diferente ao tratamento. Então, era isso. Terminei por hoje. Essa bonita aí sou eu, nem parece. E esses são os meus contatos que vocês já têm. Mas se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, doutora Fernanda. Excelente aula, né? Obrigada, Joana, né? Não estou te vendo. Agora eu estou. Deixa eu, não sei, descompartilhar isso. Ah, já sei. Vai lá em cima, stop sharing. Aê. Dúvidas pessoais. Não, hoje está difícil aqui. Quem que eu conseguia lembrar de crioprotetor? Eu falei, criopreservadores. Aí tem dia que o Alzheimer gruda no meu ombro, que é difícil. Dúvidas, peoples, colocações. A professora Rose, ela tinha escrito no chat também que ela tinha falado, o Fê, que a criopreservação deixa um alento para as pacientes com câncer. Mas a criosocial, por vezes, dá a sensação de um poder ilusório, né? Isso até vai ser tema do nosso próximo fórum. É o próximo, né, Jô? Eu acho que a professora Rose vai ser muito bem-vinda para trazer essas questões. Mas a gente estava comentando isso antes de você entrar na aula, Fê, que a reprodução ela se iniciou com indicação de fatores tubários, né? Só para
para indicações realmente de infertilidade tubária ou que tinha indicação de inseminação. Aí veio a ICSI, depois a Vitri veio em meados de 2000, 2008 falou, não, vamos lá, gente, vitrificação é segura. E hoje o público beneficiado pela medicina reprodutiva ganhou um leque, como você disse, muito grande, né? Então, isso para a gente traz um conforto e uma segurança de adotar condutas dentro do tratamento, dentro do laboratório, de uma forma muito confortável, eu acho. Adri? Isso que a Rose falou é importante também. Tem alguns artigos, quando eu estava pesquisando, achei alguns artigos falando disso, né? Será que criopreservar não é uma ilusão? Porque não é uma garantia, né, de que a paciente vai engravidar depois. E, às vezes, ela confiou naquilo, que o óvulo dela lá está congelado e ela está lá certa de que a hora que ela precisar, ela vai usar e ela vai postergando. Chega um momento da nossa vida que você tem que fazer uma escolha. Não tem o momento ideal onde está tudo perfeito para você engravidar. Se você quer, você encaixa no meio da sua rotina, põe lá no meio da bagunça e vai, porque você nunca vai estar no momento ideal, onde você está totalmente voltado só para a maternidade, né? Não existe isso. A gente é multifunção, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a paciente se ilude, sim, com essa questão de que guardou, e então ela vai tentar com 45. Se aquele não deu certo, ela não tem mais. Ela pode partir para ovodoação, se não for um problema para ela. E aí, tudo bem. A gente até trouxe algumas questões aí durante as aulas, que algumas empresas têm trazido esse benefício para suas funcionárias em idade reprodutiva, para que elas não parem de trabalhar bem na idade produtiva dela, que é durante a fase reprodutiva, né? Isso tem dois lados também, né? Não pode ser uma imposição da empresa, se for o desejo da mulher, tudo bem, mas acaba que às vezes é meio que uma imposição. Olha, você congela para você não deixar de trabalhar. Então, acaba que dá uma liberdade de um lado, mas poda do outro. Eu conheço muita colega embriologista que tomou essa decisão de preservar a fertilidade e a gente vê que elas meio que realmente desencana, assim, de pensar num planejamento familiar, e é o que você trouxe, é um benefício que pode trazer alguma consequência negativa ali na frente, né? Ó, a Glícia trouxe aqui, parabenizou sua aula, como sempre, né? Obrigada, Glícia. É muita figura, muito colorida, né, gente? O pessoal fica agitado. Ela perguntou se você sabe se existe algum estudo com os dados de embriões criopreservado, mas não biopsiado, porque essas boas taxas me remetem muito a embriões euploides. Seria legal saber o resultado somente de embriões criopreservados, né? Não, com certeza tem estudos, eu não tenho os dados aqui, mas quando a gente fala de taxa de gestação, que a gente fala que são semelhantes a de embrião a fresco, independente de estar biopsiado ou não. Quando a gente está avaliando o procedimento em si, a criopreservação, nesse caso mais especificamente a vitrificação, que é o que a gente usa atualmente, a taxa de sobrevivência de 90% a 95% dos óvulos ou dos embriões deixa a gente bem confortável em seguir depois com o tratamento sem perder qualidade nas outras taxas, nas taxas de implantação e de gestação, comparando com embriões a fresco, independente de serem embriões biopsiados. Você está falando daquela taxa que eu botei talvez do gráfico de nascidos, que agora eu não consigo ver. De nascidos vivos, Isso, a né? taxa de nascidos vivos. Até eu iniciei a aula, Fê, com os dados do Cisembrio e chamou muito a atenção, assim. De 2019, foram 43.956 ciclos, né? Uhum. De 157 clínicas que reportaram os dados para o Cisembrio. Foram congelados 99.112 embriões. Então, se você for ver por ciclo, em média, a gente congelou 3,9 embriões por ciclo.
e a gente transferiu 25.210 embriões. Tudo bem que é fresco e descongelado junto, mas a gente vê que realmente a nossa tendência é criopreservar cada vez mais para a gente gerenciar isso dentro do tratamento, né? A Rose fez uma observação ali, né? Atendo uma paciente que congelou 25 óvulos aos 30 anos e agora, quando foi utilizar, conseguiu somente 2 embriões e nenhuma gestação. Exatamente. Eu tenho uma paciente agora, uma paciente atual, que ela veio comigo e congelou na época, isso ela já tinha, quando ela fez o congelamento, acho que 36 anos. E ela congelou 13 óvulos maduros. E aí, quando ela foi descongelar, ela levou os óvulos, foi descongelar em outra clínica, nem sabia. Ela apareceu aqui depois já sem nenhum embrião também. Quando ela foi descongelar, ela teve, acho que 2 ou 3 embriões desses 13 óvulos. Ela quis fazer diagnóstico genético e não teve nenhum viável para transferir. Todos os embriões vieram aneuploides. E agora ela já está com 41 para 42 e ela voltou e quer tentar de novo. Conclusão, a gente já fez um estímulo onde a gente conseguiu biopsiar 3 embriões, os 3 com monossomias. A gente fez... Ela não quer tentar transferência sem diagnóstico, sem fazer o PGT. Os 3 com monossomias, a gente fez um segundo ciclo onde ela não conseguiu biopsiar nenhum embrião e ela já vai partir para o 3º ciclo. Então, é a mesma coisa. Na época, ela era solteira e ela congelou esses óvulos e ela confiou que talvez dali ela conseguiria, né? A Vivi fez uma pergunta aqui. Você quer abrir o vídeo e fazer, Vivi, ou ler pelo chat mesmo? Vai pelo chat mesmo. Ela quer saber, Fê, se na sua experiência você vê muito abandono de embrião e qual é a conduta de uma clínica particular frente a isso. É verdade. Isso é um ponto importante que eu anotei aqui que a gente precisava comentar. Ainda bem que você lembrou. E na contramão dos benefícios, a gente tem isso também, né? A gente queria preservar muitos embriões. Paciente com ovário policístico que teve um aproveitamento muito melhor do que você esperava. Teve, sei lá, 15 blastocistos. E congela tudo isso e engravida de primeira. Mesmo que ela volte para pegar mais um, para fazer mais 1, 2 filhos, certamente ela vai ter embriões ali, né? Mas hoje em dia, e tem sim uma taxa grande de abandono de embriões, eu não sei te dizer em porcentagem, mas eu posso levantar os dados do Fertility para te passar depois. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer o descarte do embrião, né? Ele tem a obrigatoriedade é que fique congelado, a recomendação do Conselho Federal de Medicina é que esse congelamento seja mantido por 3 anos. Depois de 3 anos, se você autorizar, não quiser mais os embriões, você pode autorizar o descarte. E no termo de consentimento também a clínica coloca que se a paciente não fizer, se for tentado contato, a paciente parou de pagar a semestralidade e foi tentado contato com a paciente, já tem mais de 3 anos de congelamento, qual é o destino desses embriões? Descarte, doação, ela já assina isso no termo de consentimento antes de fazer o procedimento, autorizando que seja feito talvez o descarte se ela abandonar os embriões. Isso é até tema do meu mestrado. A gente levantou a bandeira a gente incentiva tanto fertilizar todos os óvulos, e hoje menos, porque a gente incentiva congelamento em estágio blastocisto, né? Mas o quanto a gente está produzindo de embriões e qual o destino deles, né? Então, Vi, uma das coisas que, dentro aí do desenvolvimento do meu trabalho, eu vejo que, primeiro, é muito importante a gente definir o que é abandono de embrião. O que é abandono de embrião? É porque a paciente deixou de pagar, ou é porque ela mudou de endereço e não informou mais a clínica, ou ela pode entrar no quesito abandono de incapaz.
Então, primeiro, tem que estar no termo de consentimento livre esclarecido, muito bem descrito e muito bem abordado pelo médico assistente, o que caracteriza um abandono de um embrião. Para que a paciente ela tenha essa consciência de abandono de embrião, porque às vezes ela está ali tá empolgada em fazer o tratamento de fertilização in vitro, ela só quer que dê certo, ela não pensa nisso de, eu vou gerar 12 embriões que vão ficar congelados e eu só quero transferir uma vez. Ela não tem essa consciência, naquele momento ela só quer engravidar. Então, isso vai muito da abordagem do médico. Eu vejo isso muito, a importância do papel do médico de passar essas informações para a paciente durante o checklist, durante a fase diagnóstica. Outra coisa, a gente vê muitas pessoas com questões religiosas que não querem congelar embrião. Então, precisa também mostrar para ela que ela tem opção mais com a taxa de sobrevida inferior, mas ela pode congelar óvulo. Óvulo você pode jogar fora a qualquer momento. É diferente do embrião. E sempre lembrando que, apesar do CFM embasar a gente, a Lei de Biossegurança não permite o descarte de embriões euflóides. Então, são leis que se contradizem, né? E se for uma paciente bem informada, ela pode usar isso contra você. Ela pode falar, olha, a doutora Fernanda não me falou isso. E aí está escrito ali na Lei de Biossegurança que eu não podia jogar meu embrião e hoje eu mudei de ideia. Então, são questões muito delicadas e a clínica precisa discutir isso muito bem com a equipe e eu acho que é o papel fundamental do médico isso. Essa questão que você falou, questão ético-religiosa, também é importante, porque às vezes a gente vai entrar naquela história de onde começa a vida, né? E aí tem paciente que vai considerar que a vida começa na fecundação, vai ter paciente que vai considerar que é quando o embrião já está desenvolvido, ou que é quando o embrião é colocado dentro do útero. Aí é uma história sem fim. Mas eu acho que isso tem que ser discutido também com a paciente. Olha, você corre o risco de ter embriões a mais. Ter embriões a mais é uma vantagem, porque aumenta as nossas taxas de gestação cumulativa. Quer dizer, eu faço um ciclo só de estímulo e congelo os embriões excedentes e dou a chance daquela paciente de ter uma gestação positiva, um bebê em casa, um nascido vivo, tendo passado por um único estímulo ovariano, que é a pior parte, né, para a paciente, é o mais desgastante fisicamente, psicologicamente, talvez seja essa questão dela ficar sendo estimulada. Então, quando você faz um estímulo e consegue embriões para mais de uma transferência, principalmente se ela tem o planejamento de ter mais de um filho, eu acho que ajuda muito. Mas, às vezes, a paciente não entende que ela vai ficar com um monte de embrião, que esses embriões vão sobrar, que tem esse risco de sobrar. Então, isso tudo tem, como você falou, tem que ser conversado. Às vezes, a nossa consulta de primeira vez leva 2 horas, porque para explicar todos os passos, explicar o embrião, o que acontece com o embrião, e depois tem o embrião que sobra, e todas as opções que podem acontecer, até a paciente entender isso, é uma loucura. E aí, na consulta seguinte, a gente retoma essas etapas, conversa de novo, até ela assimilar, porque às vezes é muito fora da rotina, né, do que ela imagina, ela não tem como saber tudo isso. Mas é uma longa conversa. Verdade. A professora Rosina colocou de novo aí que algumas pessoas têm apego afetivo ao embrião. E ela está falando que isso até foi mencionado no artigo apresentado no Europeu há um tempinho atrás. É verdade, Rose. E tem uma situação que é, tipo, a transferência, tem um nome, agora eu não lembro, mas ela, como se fosse uma transferência afetiva. A paciente não quer descartar o embrião está lá, você transfere o embrião sem ela estar numa fase que ela vai engravidar. Você pode transferir o embrião menstruado e tudo, é só para não descartar o embrião. Interessante. Dúvidas, pessoal? Eu adoro esse tema, se deixar eu ficar aqui até amanhã conversando disso. Bom, acho que sem mais dúvidas, Fê, obrigada aí pela correria, pela dedicação, como sempre, ao Sapiente. Agradeço de coração. É sempre muito produtivo, uma honra ter você com a gente. Jô, quer acrescentar mais alguma coisa? A Jô tá toda de Halloween, caveiras mexicanas. A única mascarada aqui.
a homenagem ao Halloween Finados, né? A gente vê caráter. Não, acho que já foi tudo muito bem colocado, né? Acho que abre para outras discussões, né? Principalmente esse descarte de embrião, que você fica, acho que entre a cruz e a espada, porque a gente sabe que a criopreservação responde melhor com os embriões do que com os ócitos, é que lá se deu muito, congela uma parte de ócito, a outra de embrião, mas uma quantidade bem menor, então é muita conversa, muita reflexão, e acho que sempre vai ter, né, essa discussão, a gente nunca vai chegar num consenso, porque cada paciente tem os seus valores, suas crenças, mas acho que foi tudo muito bem colocado, e parabéns pela aula, foi maravilhosa, como sempre. Obrigada, meninas. Imagina. Eu que agradeço por vocês me chamarem. O pessoal já está de saco cheio de me ver. Sinto muito te informar, mas não. Não, parem de me explorar. Obrigada também, doutora Rose, pelas colocações. Pena que está sem microfone, né? Mas fomentou bastante a discussão. Muito obrigada. Tarde beijo, demais. Rose. Seu corpinho Obrigada. sempre vai ser abusado pelo sapiente. Pessoal, então, reforçando, sem resenha, não precisa de resenha. Lembrando que esses encontros faz parte da grade curricular da pós-graduação. Então, sempre incentivar aí o coleguinha a entrar, porque quem não esteve aqui ganha falta, né? E depois as presenças vão ser computadas aí pela Jo e pela Lohana. Então, beijos. O próximo encontro, Fórum, Jo. O próximo fórum vai ser... Um minutinho, eu estou com o calendário aqui na mão. Agora nós nos vemos... O fórum vai ser dia... É que a gente tem tanta coisa, gente, esse mês. Tem mesmo. Eu já não sei mais o que é uma coisa, o que é outra, qual é o que é apresentação online, o que é aula presencial, é discussão. Eu acho que os fóruns nós já encerramos. A próxima reunião científica está marcada para o dia 1º. Mas eu vou dar uma checada e passo para vocês, Então, pessoal. tem mais um fórum que é desculpem, gente, é 25. Expectativa versus realidade, que eu acho que vai cair muito bem com essa sua aula aí. Vai ser dia 25, pessoal, uma quarta-feira. Então, o pessoal vai estar rodando um acompanhamento de caso, mas a gente já vai ter tido as nossas aulas aqui da pós. Então, dia 25, nos vemos no universo online novamente, fomentando ainda mais. Doutora Fernanda na pós-graduação desse mês. Acho que quinta tem discussão de caso, já nem sei. Estarei por aí. Beijos, pessoal. Vamos almoçar. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, bom almoço. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.